pessoal, começando um pouquinho mais tarde hoje. Galera, hoje eu fiquei enroscado, tava com uma urgência grande lá no hospital, demorei um pouquinho mais para chegar, mas para a gente não perder a nossa rotina, a gente vai fazer a nossa live semanal de vascular para o médico generalista. E hoje o tema é top. Hoje a gente vai falar sobre neuropatia diabética, que é uma das coisas mais difíceis de você lidar no teu dia a dia lá da UBS. Você pega aquele cara que tem aquela dor na perna que não consegue dormir e não sabe o que fazer com esse cara. E para saber lidar com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma discussão que a gente fez no Congresso Internacional São Paulo de Cirurgia Endovascular. Tá? Então a gente pegou um tema bem legal e eu vou pegar uma coisa bem detalhadinha sobre isso para vocês, atualizada, tá bom? Então galera, já chega, já pega a pipoca, já se atualiza, já vamos pegar aqui porque tem muita coisa legal aqui, tá? Dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais direcionada, ficar uma coisa mais prática, tá? Cadê? Só um segundinho, só montar aqui rapidinho, cadê? Papapá. Só um segundo, pessoal, cadê? Papapá. Só um segundinho. Tá aqui, pronto. Agora sim. Galera, tá aqui, ó. Pessoal, eu tô montando aqui aqui é uma aulinha meio pré-pronta que eu tenho. Já tem algumas coisinhas aqui, tá? Daí é o seguinte, pessoal. O que a gente vai fazer? O diabetes é uma doença das mais comuns que a gente tem, tá? E a incidência de diabetes, ela vem aumentando com o passar dos anos. Tem a estatística de 2021, se eu não me engano, que é que fala o seguinte: é esperado que você tenha até triplicar o número de pacientes diabéticos até 2035. Então a gente precisa lidar muito bem com isso, tá? Então outra coisa, o número de diabéticos, de pessoas que não sabem que são diabéticos é gigante, tá? Hoje em dia, no Brasil, de cada uma pessoa que tem diabetes, você tem 5 por aí que não sabem que tem diabetes. Então é uma coisa que é super importante a gente saber que acontece, tá? Vocês precisam saber lidar com essa situação, tá? Então conheça a doença que está na tua frente, tá bom? Então assim, pessoal, tem um risco muito grande desses pacientes, tá? Tem um estudo grande mostrando o seguinte, especificamente em relação à neuropatia diabética, aquela dor que o cara tem na extremidade e tudo mais, quando vai ficar mais de noite, o que acontece? Ela é muito mais comum nos quadros mais avançados de diabetes. O pessoal já está chegando, o Lucas está aí. Galera, chega aí, pega a pipoca, tem muita coisa legal, tá bom? Esse tema é bem top, tá? Em relação à neuropatia diabética, o que tem que ficar na cabeça é o seguinte: ela é muito mais comum conforme avança o diabetes, tá bom? Então, ela é mais frequente no diabetes insulino dependente do que não insulino dependente, tá? Isso é importante ter na cabeça, tá? E também tem outra coisa, tem muito mais relação, não só no padrão de dificuldade no controle do diabetes, como no tempo de doença, tá? Pessoas que têm diabetes há mais tempo têm uma tendência de ter quadros mais avançados de diabetes, tá? E daí como que acontece o diabetes, ou a neuropatia diabética, galera? Aqui, galera, tem uma imagenzinha aqui no Instagram aqui para vocês. E para quem está no YouTube, aqui do lado tem uma imagenzinha também para vocês. O que acontece? Você tem uma destruição da bomba sódio-potássio pelos picos de hiperglicemia, tá? Isso leva a sinais inflamatórios que levam a oxidação lipídica e a aumento de radicais livres que destrói a bomba sódio-potássio, tá? E isso leva a uma lesão mitocondrial. Isso leva à lesão celular do axônio. Por essa razão que você tem uma destruição das fibras mais distais. Essa que é a lógica da coisa, tá, galera? Para quem tá aqui chegando aqui, tá pegando de alegre, é assim que acontece a polineuropatia diabética, tá bom? E daí o que acontece? A neuropatia diabética, galera, ela tem um perfil que é o seguinte: ela pode aparecer da seguinte forma. Todo mundo lembra da parte de sintoma, né? Só que você tem o seguinte: existem 3 tipos de nervos. Você tem a neuropatia motora, você tem neuropatia sensitiva e você tem neuropatia autonômica. Se você tem neuropatia motora, o que acontece?
o paciente ele perde a inervação dos nervos mais distais. Então o que acontece? Você perde a musculatura intrínseca do pé, a inervação dos nervos dos lumbricoides e dos músculos intrínsecos, dos interósseos. Então o que acontece? Você acaba tendo uma hiperextensão da falange proximal e uma hiperflexão da falange distal. Isso muda os pontos de pressão no pé, levando a áreas de hiperqueratose, que depois podem levar a lesões na planta. Isso que a gente chama de mal perfurante plantar, tá? E esses furos na planta, eles podem levar também a deformidades. Pode acontecer de ter, por exemplo, luxação tarso-metatársica, você ter deformidades grandes por lesões na perna. E essas deformidades maiores é o que a gente chama de pé de Charcot, tá? Então são coisas que você precisa conhecer. Tá? Além disso, o que acontece? Você tem a perda sensitiva. Se você perde a sensibilidade sensitiva, os nervos sensitivos, o que acontece? O cara machuca e não sente. E isso pode predispor a fazer mais lesões ainda. Tá? Isso é importante da gente ter em mente. Tá? Então, em outras palavras, tem um pé deformado que pode machucar, ele não sente e ele tem outra coisa também. Ele vai ter uma outra coisa que é o seguinte: ele vai ter uma alteração autonômica também. Ele vai perder a inervação simpática. Perdendo a inervação simpática é um pé ressecado, é um pé que não sua. Em não tendo suor, o que acontece com esse pé? Esse pé sem suor, ele vai ser mais propenso a fissuras, a lesões e lesões fúngicas, infecções fúngicas. Acontecendo isso, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ter mais facilidade para ter infecções. Então, pessoal, tem que ter em mente o seguinte: tudo isso pode levar à formação de feridas no pé do diabético, tá? Então, pessoal, leve em consideração que esse cara ele pode se estrepar bem com o que ele tem, tá? E daí como é que a gente vai avaliar isso, galera? O que a gente tem que fazer é o seguinte: você vai testar isso no postinho de saúde, fazendo coisas como, por exemplo, o teste do monofilamento. O que é o teste do monofilamento, galera? O teste do monofilamento é eu pegar uma laminazinha de nylon de 10 gramas e eu testo em alguns pontos. Geralmente eu testo na ponta do dedão, na base do dedão, na cabeça do primeiro metatarso, na cabeça do quinto metatarso. Eu testo 3 vezes em cada pé, geralmente eu falseio 1 ou 2 vezes. Se o paciente errar 2 das 3 vezes, eu consigo perceber que ele não tem sensibilidade protetora, tá? Então a partir daqui, galera, tem que ter em mente o seguinte: esse cara pode ter lesão se você fizer, por exemplo, o teste do monofilamento e perceber que esse cara não tem sensibilidade. Isso é um sinal perigoso nesses caras. Isso que a gente chama de teste de Siemens-Weinstein, tá? Que mais? Além disso, a gente pode testar sensibilidade vibratória. Sensibilidade vibratória é um teste de fibra fina. Então, o que você faz? Você pega o diapasão de 128 Hz, você bate e testa na cabeça do primeiro metatarso, tá? E daí você vê quanto tempo que ele sente a vibração. Se passar mais do que 10 segundos que ele falou que parou de sentir, você percebeu que demorou até assumir a vibração, esse teste é positivo. Ixi, espera aí, cadê? Tá, acho que tô sem som. Pera aí, cadê? Será que eu tô sem som aqui no negocinho? Pera aí. Aqui. Acho que agora eu consigo corrigir aqui, pessoal. Ué... Que estranho, galera. Pera aí. Só um segundo, galera. Esquisito. Alô, alô, alô? Vocês estão comigo? Ué. Eu acho que ficou sem som. Bom, vamos entrar. Vamos dar uma resolvida aqui de outra forma. Galera, vocês estão comigo? Cadê? Só um segundinho. Tem que só ajustar um negocinho que aqui o áudio bugou. Entrada de som. Entrada de som. Vocês estão comigo, galera? Agora entrou som. Perfeito. Agora, deixa eu ver. Então, galera, o que acontece, ó? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Galera, vocês estão comigo? Agora sim. Então, ó, o que acontece? Você tem o seguinte, ó. Você pode usar o teste de vibração,
Você pode usar o teste do monofilamento, que é o que a gente chama de teste de Siemens-Weinstein, para você avaliar a sensibilidade, tá? E que mais que a gente pode fazer também? Você pode pegar e você pode usar também... não, eu não tenho um diapasão no consultório, eu não tenho lá no postinho o diapasão, não tenho o monofilamento. Velho, uma coisa que você pode utilizar é o que a gente chama de teste do toque leve, tá? O teste do toque leve, o que ele faz? Ele é equivalente ao monofilamento. Como que você faz o teste do toque leve? Você pega o teu dedo, o dedo eu imagino que você tem, afinal de contas você escreve, você faz as coisas do dia a dia. Você conseguiu ligar um telefone para estar aqui comigo no Instagram ou no YouTube. Então o que acontece? Você toca de forma bem leve no dedão, no quinto dedo e no terceiro dedo, tá? E você testa 3 vezes. Se das 3 vezes, em algumas das vezes você pode falsear. Se ele não perceber, ele não tem sensibilidade. Então a sacada é exatamente essa, é a mesma coisa. Não tem sensibilidade, você não vai ter sensibilidade protetora. Esse teste chama teste do IP switch, é o teste do toque leve. Então a partir daí você consegue testar isso daí, certo? E daí o que acontece? Você vai perceber o seguinte, é assim que você avalia a sensibilidade protetora, mas a neuropatia a neuropatia dolorosa, que é aquela do cara que vai ter a dor na perna, na extremidade, como que é o padrão normal do quadro? O mais comum é ser de extremidade, que é o que a gente chama de neuropatia em bota e luva, tá? É o mais frequente, geralmente é nos pés, mais comum, principalmente em antepé, essas coisas, e nas mãos. E mais frequentemente, galera, é um tipo de dor constante, com piora noturna, geralmente é um sintoma bilateral. Se for unilateral, tiver outro padrão, galera, não costuma ser. Mas é importante você saber que nem sempre é dessa forma, tá? Então o que acontece? Pode acontecer de várias outras formas, galera. Então o que acontece? A neuropatia diabética, ela pode simular várias outras coisas. Então, por exemplo, ela pode simular, cadê aqui? Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Ela pode simular neuropatias difusas, ela pode pegar, por exemplo, se for um quadro principalmente autonômico, ela pode pegar quadros mais focais, simulando mononeuropatias, pode simular radiculopatia, pode simular um monte de outras coisas, tá? Então, tenha em mente que pode fazer um quadro diferente, isso é importante você ter na cabeça, tá bom? Então, pessoal, paciente teu diabético tem algum grau de neuropatia, é importante você ter na cabeça que esse cara pode ter um quadro que chama atenção, tá? Então, galera, fique na cabeça. O paciente tem uma dor constante em alguma topografia e é diabético, ele pode ter alguma coisa estranha lá, tá? Outra coisa que você também tem que levar em conta é que neuropatia diabética nem sempre, né, dor na perna desse cara, quadros neuropáticos, não necessariamente são obrigatoriamente pelo diabetes. Tem várias outras causas, tá bom, galera? Por exemplo, aqui vamos pegar algumas das causas, tá? Então aqui, ó, tem várias e várias causas que podem vir na cabeça. Você pode ter, por exemplo, alterações metabólicas, como por exemplo, insuficiência renal. Você pode ter alteração tiroidiana, alguns tipos de vasculite, HIV, hepatite, doença de Lyme. Você pode ter uma coisa que é muito comum de aparecer no diabético, principalmente, são alterações nutricionais, deficiência de B9, B12, complexo B. Por quê? Porque, por exemplo, o uso de algumas medicações que a gente usa para o diabetes diminuem a absorção dessas vitaminas, como por exemplo a metformina. O glifágio, a metformina, ela tem como principal efeito colateral diminuir a absorção dessas vitaminas. Então o paciente tem que ficar dosando B12 com frequência. Por quê? Porque pode estar baixo, e esse baixo pode dar sintoma. Em quadros mais avançados, às vezes pode fazer até o que a gente chama de anemia megaloblástica, tá? Mas tem outras causas também, tá? Então tem que ter isso em mente, tá? Que mais? Como que é o quadro clínico mais típico? O cara vai ter dor constante, tá? Com piora noturna e que vai atrapalhar a vida dele. Então, galera, tem vários e vários testes que a gente pode fazer para avaliar de forma mais específica, tá? Então, galera, o que tem na cabeça? Ó? Aqui embaixo tem uma relação de vários tipos diferentes de testes que a gente pode utilizar, que é esse daqui, pessoal. Então, o que acontece?
você usa aqui uma série de testes, tá? Para quem tá no YouTube, para cá, ó, tem um monte de teste que a gente usa. Para quem tá no Instagram, tem aqui um monte de teste. Aqui, galera, se vocês quiserem pegar de print, ó, você vai ter sensibilidade e especificidade de cada teste e quais as fibras que eles avaliam, tá? O que o guideline da SBD recomenda que você utilize para pesquisar é o score de comprometimento neuropático, que é o ECN, tá? Que ele avalia tanto fibras finas quanto fibras grossas, tá? Esse teste ele tem uma sensibilidade, uma especificidade bem alta e uma sensibilidade razoável, tá? Então você consegue avaliar de uma forma muito boa esses pacientes, tá? Então o que acontece? Você consegue avaliar de uma forma bem legal. E como que é feito esse teste, galera? Cadê, ó? Esse teste é legal de vocês conhecerem. Cadê? Como que a gente testa isso, galera? São 4 fatores que você avalia. Você vai ver o seguinte, pessoal. Você vai ver a sensibilidade vibratória, você vai precisar do diapasão. Você vai avaliar a sensibilidade térmica. Aí o que você faz é o seguinte, galera. Você vai ter aquele aparelhinho que é o martelinho. No martelinho tem a partezinha... no diapasão você vai ter o seguinte. A parte de baixo do diapasão, geralmente ela esquenta muito mais fácil do que a parte da ponta, tá? Por quê? Porque você segura por ali. Então o que acontece? Se você encostar a parte de baixo do diapasão, geralmente ela é mais quente do que a partezinha da ponta do diapasão, certo? Então você vai chegar para ele e colocar um diapasão. Tá quente, tá frio? Tá quente, tá frio? Testa em 3 lugares diferentes, igualzinho. Se ele errar, você não vai ter o teste. E você vai avaliar também a sensibilidade térmica. Dor, como é que eu avalio? Além do diapasão, uma coisa que é legal de você ter é um martelinho. No martelinho, o que você tem? O martelinho geralmente tem como se fosse um preguinho na ponta. Com esse preguinho na ponta, você consegue testar o seguinte: você vai testar dor superficial. Como que eu testo dor superficial? Você vai pegar o seguinte: você vai testar a pontinha do martelinho, do preguinho ou a cabecinha do martelinho. Então você vai testar o quê? Você vai testar se ele tem sensibilidade nos mesmos pontos. Geralmente você vai testar isso na planta, tá? Você pode testar na planta ou até no dorso, você não precisa necessariamente testar na planta, tá? E outra coisa que você vai avaliar é o reflexo aquiliano, que é o reflexo mais distal, tá? Igualzinho você faz o teste aquele reflexo patelar lá que todo mundo lembra lá do Chaves, aquele que você pega o martelinho e bate na patela, você pode fazer a mesma coisa no tendão aquileu. Se tiver ausente, normal, não chama atenção. Se ele só tiver presente, que se você forçar, você vai notar que ele vai estar alterado. Se ele não tiver teste nenhum, ele vai estar presente. Ele vai dar 2 pontos. Então tem que ter isso em mente, tá, galera? Então, pessoal, você vai avaliar dessa forma. Você consegue pesquisar de forma mais inicial usando o score de comprometimento neuropático e você vai pegar na história. Galera, leve em consideração isso. Se o teu paciente tiver um quadro unilateral, a chance dele ter neuropatia diabética é pequena. O padrão normal, galera, é ser um quadro de polineuropatia distal. O mais comum é bota e luva. Tá bom? Estamos entendidos, galera? Tem novidade aí? Estão curtindo aí o tema? Estou pegando um negócio bem detalhadinho para vocês pegarem o que tem de novo, tá? Isso aqui é o consenso de 2022, se eu não me engano, 2022 ou 2021 de polineuropatia diabética. É o que tem de mais novo da SBD, tá? Da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Que mais? Quando você vai avaliar esse paciente, como que a gente vai tratar esse cara? Qual que é a base do tratamento desse cara? A base do tratamento, galera, é a seguinte: você vai pegar e você vai, antes de tudo, você vai pensar você vai fazer o que a gente chama de tratamento de base. Você vai controlar o tratamento desse cara. Você vai controlar a glicemia, tá? Esse cara precisa fazer atividade física, tá? Esse cara precisa fazer exercício. Esse cara precisa realmente controlar o diabetes dele, tá? E a gente considera hoje como atividade física 150 minutos por semana como sendo o mínimo para uma pessoa não ser considerada como sedentária, tá? Então isso tem que ter em mente. Que mais? Tem algumas coisas que a gente pode pegar e lançar mão como tratamento restaurador. O que é o tratamento restaurador? Você controlar as vitaminas desse cara, você fazer fisioterapia para aumentar o esforço, e tem uma medicação que você pode usar que é o ácido tióctico, que é o ácido alfa-lipoico,
tá? Geralmente a gente utiliza 600 mg de 12 em 12, tá? É um nível de evidência mais baixo, se eu não me engano ele é 2B o nível de evidência disso. Mas tem um potencial de regenerar. O efeito do ácido alfa-lipoico é um efeito antioxidante, tá? E a parte que mais chama atenção é o seguinte, o cara chega pra gente com um quadro de dor, e dor importante, e não sabe o que fazer. Então o que você vai fazer com esse cara? Você vai fazer o tratamento sintomático. Você vai graduar a dor, usando a escala visual analógica, aquela de, dói quanto de 0 a 10? 10 é a pior dor da sua vida, 0 não dói porra nenhuma, tá? Então a partir daí você vai graduando a dor do cara. E o que você vai fazer, galera? Você vai pegar, você vai graduar a dor e você vai entrar com o tratamento farmacológico, tá? E como que é o tratamento farmacológico disso, galera? O que tem que ter na tua cabeça é o seguinte, esse daqui é um momento print de tela top, pessoal. Isso aqui é o que está no consenso de polineuropatia diabética da Sociedade Brasileira da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa, suspeitou de neuropatia periférica. O que você vai fazer? Você vai confirmar a suspeita, claro. Como? Tirando história do paciente, você vai fazer o score de comprometimento neuropático e você vai avaliar a intensidade da dor. Você vai excluir outras causas. Neuropatia diabética, galera, é um diagnóstico de exclusão, tá? Então você vai ver como está a parte de controle do cara, VB12, VB6, VB9, você vai ver enzimas hepáticas, você vai ver como está o hormônio tiroidiano desse cara e tudo mais. Galera, tá fazendo sentido isso para vocês? Joga no chat para mim, só ver se tá sendo novidade para vocês ou não, só para ver se estão acompanhando, tá? Daí o que acontece? Viu que esse cara tem a neuropatia, fechou o diagnóstico, não tem outra causa, você vai fazer o tratamento de base. O que é o tratamento de base? É aquilo que a gente estava falando, compensar o cara. Controla o diabetes, esse cara tem que ter uma glicada abaixo de 7. Esse cara tem que ter uma hemoglobina uma glicemia de jejum baixa, tá? É o mínimo que você tem que pensar nesse cara. Controlar a pressão, controlar os lípides, tentar controlar o peso do cara, tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Joga no chat pra mim. Além disso, o que a gente vai fazer? A gente pode ir para 2 linhas. Uma, o tratamento restaurador. Que a gente vai fazer o quê? Vai usar fisioterapia, repor o que tiver de vitamina e tudo mais, e você vai usar o ácido alfa-lipoico, tá? Outra coisa que você pode lançar a mão, o tratamento sintomático, tá? Como que é o tratamento sintomático desses quadros? A gente vai lançar a mão de algumas medicações, tá? Existem drogas de primeira linha, existem drogas de segunda linha, existem drogas de terceira linha, tá? Primeira linha, galera, o que é uma droga de primeira linha? Todas essas medicações têm um potencial efeito colateral. Então o que você vai fazer? Você vai usar a droga, certo? Sendo que o efeito benéfico dele é muito maior do que o efeito maléfico dele, os efeitos colaterais. Então é isso que você tem que ter em mente. O que são drogas de segunda linha? São drogas que podem te trazer benefício, só que às custas de potencial problema em relação ao sintoma, tá? E as drogas de terceira linha. O que é droga de terceira linha, galera? Droga de terceira linha é assim, pode ser que traga benefício, tá? Essa aqui é a lógica, certo? E daí você vai começar com a dose a menor possível, e daí você vai aumentando a dose conforme tiver o sintoma. Se o teu paciente tiver uma dor que reduziu além de 30%, ou tiver um score de dor, um score de EVA, abaixo no máximo de 4, você pode chegar, se o paciente tiver, sumiu a dor, tá? O que você vai fazer? Você vai manter igualzinho, com a dose menor possível, certo? Se ele ainda mantém, caiu um pouquinho, só que ainda tem uma dor acima de 4, o que você vai fazer? Você pode aumentar as doses da droga que você está usando, ou então associar com outra coisa, tá? Se não responder nada, o que você vai fazer? Você vai trocar a droga, certo? Então é isso que a gente tem que ter na cabeça. Se você chegar na dose máxima e o cara ainda tem dor, usando um monte de medicação, você vai pensar no em tratamentos não farmacológicos, acupuntura, estimulação de medula, aqueles eletrodos na medula, coisa assim, tá? Não é a primeira escolha, tá, galera? Então você vai usar isso lá pra frente,
tá? E daí, o que é uma droga de primeira linha, o que é uma droga de segunda linha, o que é droga de terceira linha? Droga de primeira linha, que nem a gente falou, a eficácia é bem estabelecida, tá? E o risco-benefício é pequeno, tá? O cara vai ter um benefício muito maior que o risco. Aqui a gente lança a mão do quê? A gente pode lançar a mão da imipramina, a gente pode lançar a mão da duloxetina, da gabapentina, da amitriptilina. Amitriptilina tem no SUSão, tá? Gabapentina tem no SUSão. Você pode lançar a mão da venlafaxina, também se acha bastante no SUS. E você pode lançar a mão da nortriptilina. Isso são drogas de primeira linha no tratamento do diabetes, da polineuropatia diabética. Você começa a dose a menor possível e depois você vai aumentando a cada 40 dias, tá? Segunda linha, são as drogas que têm uma certa eficácia, só que tem um risco que já é maior, pode ter mais efeitos colaterais. Que é o quê? Associações de drogas de primeira linha ou a pregabalina. É muito comum, galera, a gente pegar pacientes por aí que acabam sendo prescritos como primeira opção a pregabalina. Só que pregabalina, galera, é segunda linha para esse tipo de tratamento. E terceira linha, coisas que potencialmente podem melhorar, tá? Aí entra a acupuntura, terapia tópica, sei lá, capsaicina, outras coisas. Galera, o que tem que ter na cabeça é o seguinte, não dá pra gente pensar nisso daí, tá? Senão tem que tomar cuidado, tá? E outra coisa, tem que tomar cuidado com o tricíclico, tá? Os antidepressivos tricíclicos, eles são contraindicados em algumas situações, tá? Quando que eu não posso usar um tricíclico? Isso é importante por quê? Porque a gente está numa coisa que é muito comum. Então, pode acontecer desse teu paciente ter sintoma, ter efeito colateral, tá? Então, quando que eu não posso dar um tricíclico? Se o teu paciente ele é infartado, tiver um IM recente, paciente coronariopata, se ele tiver glaucoma pode dar ruim, distúrbios de condução, porque ele pode dar síndrome do QT longo, tá? E ele não pode ser associado a inibidores da monoaminoxidase, que são às vezes usados em alguns pacientes psiquiátricos, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. E aí, Afonso, como é que eu prescrevo esse negócio? Galera, vamos lá, sem pânico. Você começa com a dose a menor possível. Vamos lá, estou no SUSão, eu quero começar com uma amitriptilina. A dose mais baixa possível é 25 mg, dá 25 à noite. E daí você pode aumentar até 100 mg, tá? Por dia. Duloxetina, você pode começar com 30, você pode chegar até 120. Venlafaxina, você pode começar com 37,5, você pode chegar até 225 mg por dia. Gabapentina, a GABA é legal, é uma das coisas que eu acabo usando de primeira linha geralmente, principalmente no SUS. Por quê? Porque a variação de dose é muito alta. Você pode começar com 100 mg dia e você pode ir até 3,6 gramas por dia. Você pode dar 4 comprimidos 3 vezes por dia, tá? Que mais? Você pode fazer o quê? A pregabalina, que já é segunda linha, você pode começar com 25 mg e chegar até 600 mg dia, tá? Isso tudo de bula, tá, galera? E o ácido alfa-lipoico, você pode fazer 600 mg até de 12 em 12, tá? Você pode começar uma vez ao dia e pode lançar a mão para fazer mais vezes, tá? Então, galera, daí que tem que ter na cabeça o seguinte, pessoal. O que você vai fazer o teu diagnóstico é o seguinte, é você pegar e você fazer o diagnóstico precoce, tá? O diagnóstico precoce é o que salva o teu paciente. Então, pesquise no teu paciente diabético, tá? O diagnóstico precoce vai fazer a diferença. Que mais? Focar no tratamento clínico. Se você focar no tratamento glicêmico, você vai evitar problemas do teu paciente também, tá? E lembra que o tratamento medicamentoso, galera, é um tratamento sintomático. Você não vai pegar e vai curar esse cara. Você vai tratar o sintoma. O que vai reverter esse cara é controlar o diabetes. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? A gente fez uma live um pouquinho mais rápida, a gente fez uma live de uns 40 minutos, meia hora aí, mas a gente pegou um pouquinho de tudo sobre o que tem de mais novo no tratamento da polineuropatia diabética. Ficou alguma dúvida, pessoal? Essa live ela vai ficar no ar, não aqui no Instagram, mas lá na minha comunidade, no meu canal da outra rede que tem um negocinho vermelhinho, tá? Lá no YouTube, tá? Ela vai ficar no ar lá no YouTube por uma semana, tá? Ficou alguma dúvida, galera? Alguém quer tirar dúvida aí ao vivo, alguma coisa? Beleza? Foi um tema bem legal, um tema que muita gente tem dúvida, muita gente prescreve besteira, tá?
Muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe o que fazer com o paciente, tá? Então, o que acontece? Para evitar qualquer lirochites, a gente acaba tendo que revisar essas coisas, né? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, vai ficar lá no YouTube, tá? Por uma semana, tá bom? E qualquer outra dúvida, me manda mensagem pelo Instagram. Ninguém quer mandar nada aqui ao vivo, então, beleza. Falou, galera do YouTube, no Instagram, até mais.